selvagens. E a própria evolução da humanidade. Mas o que é o fogo propriamente dito? De onde vem isso? Nessa época era um ser místico, era um Deus para eles. Mas hoje, o que é o fogo? Boa noite, gente. Meu nome é Nayara. Então, falamos no início do conceito de que é fogo. Fogo é uma ação química de oxidação rápida com efeito de luz e calor. O princípio de incêndio. O princípio de incêndio é uma ocorrência de fogo que foi controlada por equipamentos portáteis e fatores aleatórios ou reações do sistema de controle que impede que total anomalia provoque a consequência dos danos. Então, é só o princípio. Antes que ele se alaste, antes que aconteça alguma coisa, a gente já conseguiu controlar. Então, conceito de incêndio. Incêndio é uma ocorrência de fogo não controlada que pode ser extremamente perigosa para o homem. Tem potencial de exterminar as espécies, assim como destruir o patrimônio. A exposição do incêndio pode produzir a morte, geralmente pela inalação de gás ou pelo desmaio causado por eles ou posteriormente pela queimaduras graves. O incêndio a gente não consegue, a gente tenta controlar, mas tem um determinado período em que a gente tem que deixar o fogo tomar conta e só cercar os redores para que não aconteça danos maiores. Mas, a depender do local da onde seja o incêndio, pode haver danos, tanto material como danos físicos, levar à morte também. Porque no momento que acontece o incêndio, a fumaça, a inalação, a queimadura pode levar à morte. Nós temos também, a gente pegou os incêndios que marcaram história, tanto no Brasil como em outros lugares. Aí foi um incêndio que marcaram história, tragédia do Grande Circo norte-americano. Um incêndio de tão maior ciclo da América Latina, em Niterói e Rio de Janeiro. Deixou 500 vítimas, sendo que a maioria delas eram crianças. Edifício Joelma. Um incêndio no edifício Joelma em 1964 em São Paulo deixou 184 mortos. E o último que foi o incêndio da Boate Kiss, que todo mundo ouviu falar, foi esse ano, no início do ano, 27 de janeiro. O fogo começou depois que a banda que se apresentava no local acendeu um sinalizador que incendiou o teto de isopor. Então, às vezes a gente faz coisas que não é permitido e acaba causando um grande incêndio que leva muitas pessoas a morrer. Entendi nada. Eu vou falar sobre a opinião do fogo, que nada mais é que uma forma didática que foi criada para representar a reação química que gera o fogo. O fogo, para ele existir, vai precisar de 3 elementos: o combustível, o comburente e a energia de ativação, ou seja, o calor. Se algum desses elementos não estiverem presentes, não existe fogo. Aí, combustível. Combustível é todas as substâncias capazes de queimar. Mas, teoricamente falando, tudo seria capaz de queimar. Então, os combustíveis eles foram classificados em combustíveis e incombustíveis. Toda substância que queima até 1000 graus Celsius é classificada como combustível. E, acima disso, como um combustível. Entre os combustíveis, a gente vai ter os combustíveis sólidos, papel, madeira, borracha, e os combustíveis líquidos, gasolina, álcool, querosene, acetona, e os gasosos, que são acetileno, butano, metano. E assim, os combustíveis, eles, sólidos ou líquidos, eles não queimam, não são propriamente, eles não queimam assim o elemento. O que
física ou química. Desculpa, física não, é elétrica ou componente. Componente, que no caso é o oxigênio mais comum, que a gente tem 21% na atmosfera, ele que vai permitir com que o fogo, a intensidade da chama, da brasa, ele que vai permitir que tenha essa reação química entre o combustível, a intensidade da combustão, ele que vai permitir a intensidade. Boa noite, uma imagem ficou legal essa. Me falar sobre essa régua do fogo. No caso, a régua do fogo é a reação a continuidade da reação entre os três elementos, o comburente, no caso o oxigênio, o calor e o combustível. O combustível ele pode ser a madeira, ele pode ser a gasolina. Aí no caso é a continuidade desses três elementos. Boa noite, o meu nome é Letícia, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a classificação do incêndio. Para facilitar a seleção dos melhores métodos, para cada tipo de incêndio, são atualmente divididos em 4 classes principais de incêndio. Classe A, B, C e D. Agora também a gente tem a classe K, que é um pouco nova, para falar um pouco sobre ela também. A classificação dos incêndios da classe A são incêndios que envolvem combustíveis sólidos e fibrosos, conhecidos também como combustíveis comuns. Tem como característica a queima em razão do seu volume, superfície e profundidade. Ainda formam brasa e deixam resíduos como assim. Exemplo, quando você queima papel, madeira, plástico, sempre sobra aquele resíduo, né? Todo mundo já viu, principalmente quando dá uma lenha, churrasqueira, que utiliza carvão, aí fica aquele resíduo de cinza, o carvão mesmo queimado. E também a classificação da classe B. São incêndios envolvendo líquido inflamável,